Vamos combinar? Poucos momentos no futebol são tão tensos quanto a hora da substituição. A pressão em cima de um técnico ali na beira do gramado é simplesmente surreal. Como o esporte tem pouquíssimas pausas com a bola rolando, mexer no time acaba sendo a arma estratégica mais poderosa. Literalmente a maior cartada que um treinador tem nas mãos para alterar a dinâmica e a história de uma partida. Mas aqui entra o grande mistério que serve de ponto de partida para essa nossa análise. Será que toda aquela teoria linda ensinada nas escolas de formação de técnicos e aquilo que eles dizem acreditar realmente bate com o comportamento na vida real, lá no calor do momento? Bom, para descobrir a verdade, a gente não vai ficar só nas ideias teóricas. Os dados vão nos dar essa resposta. A pesquisa da nossa análise mergulhou em exatamente 41.301 substituições que rolaram nas principais ligas da Europa. É uma montanha de dados tão gigante que tira qualquer margem de dúvida e revela a verdade nua e crua do futebol mundial. A grande sacada dessa metodologia é justamente o contraste de dois mundos. Primeiro, eles fizeram uma pesquisa com 73 técnicos profissionais licenciados para entender qual seria o cenário ideal segundo eles. Depois, pegaram essas respostas e bateram de frente com o que de fato aconteceu em mais de 7.000 partidas de elite. Ou seja, o que o pessoal fala contra o que os dados inquestionáveis mostram. Primeira parte, o timing. Qual é o momento certo de fazer a mudança? No papel, a expectativa é claríssima. 72% dos técnicos garantem que as alterações precisam ser feitas bem cedo. E a lógica até que faz bastante sentido, né? Afinal, para que um jogador novo consiga realmente impactar o jogo, ele precisa de tempo no relógio. Só que aí vem o choque de realidade. De um lado, o discurso forte defendendo que agir rápido é essencial, mas as estatísticas revelam um cenário drasticamente diferente. O timing real foge completamente daquela teoria de sala de aula. Olha só o que os números mostram. É absurdo como o volume de trocas dispara de maneira abrupta no final da partida. Mais de 75% das substituições acontecem depois dos 15 minutos do segundo tempo. E a esmagadora maioria se concentra naqueles 15 minutos finais. Toda aquela filosofia de intervir cedo desaba quando a pressão aumenta na beira do campo. Indo para o segundo ponto, jogar com segurança ou partir para o ataque. Novamente, as ideias clamam por ousadia. Quase 70% dos treinadores entrevistados juram de pés juntos que colocar jogadores de ataque é o caminho certo e o que mais influencia o resultado final de uma partida. A teoria simplesmente prega um movimento ofensivo como a perfeição tática. Mas, adivinha, somos recebidos com a segunda baita contradição da nossa análise. A teoria ofensiva fica só no papel mesmo. Ao olhar os registros históricos, a gente descobre que a prioridade real passa bem longe de atacar a todo custo. As mudanças que dominam o esporte são completamente conservadoras. Para vocês terem ideia, as substituições chamadas neutras representam cerca de 45% de todas as mexidas. Isso significa que, em vez de buscar uma virada tática agressiva, o padrão dos treinadores é simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Tirar um lateral para botar outro lateral só para manter a estrutura super segura e não desorganizar a equipe. Claro que algumas posições sentem essa dinâmica mais do que outras. O meio-campo é o setor com mais jogadores saindo de campo, o que prova um nível brutal de desgaste físico ali no centro. Por outro lado, os atacantes entram muito mais do que saem, naquela tentativa clássica de manter a pressão nos minutos finais. E os defensores? Bom, os defensores raramente saem por uma escolha tática do treinador. Então, no final das contas, todo esse sacrifício de rodízio e de renovar o fôlego cai pesado nas costas dos meio-campistas e dos atacantes, enquanto a linha de defesa fica ali intocável, feito uma muralha durante os 90 minutos. O que nos leva ao próximo ponto, o placar. Ele dita as regras, dividindo tudo entre o puro desespero e a segurança. O comportamento reativo do futebol moderno é gigante. As substituições atingem picos altíssimos quando os times estão perdendo ou quando estão ganhando, mas sofrem uma queda gigante se o placar estiver empatado. O resultado atua como um verdadeiro maestro, que só tira as equipes da zona de conforto quando tem uma vantagem para proteger ou quando bate o desespero de vez. Fica muito claro como a natureza do jogo muda dependendo do placar. Quando a equipe está perdendo, o treinador favorece pesadamente a entrada de atacantes. O relógio aperta, então é o tudo ou nada. Mas, se estiverem vencendo, a estratégia inverte completamente. A prioridade passa a ser escolhas estritamente defensivas. E isso nos traz a última grande revelação, que chega a ser irônica. Na pesquisa, a maioria dos comandantes afirmou com toda certeza que prefere alterações neutras quando está ganhando, só para não bagunçar o time.
Mas os dados mostram um pico massivo de substituições 100% defensivas só para proteger aquele suado 1-0. Na vida real, fechar a casinha é o instinto de sobrevivência número 1. Vamos dar um passo atrás e ver o que tiramos disto tudo: o abismo entre a teoria e a prática. O processo de decisão diz muita coisa. O primeiro passo é a ideia tática antes do apito inicial, onde o plano prioriza movimentações criativas, rápidas e superofensivas. Mas aí, chegamos no passo 2, que é a realidade do jogo rolando. A pressão absurda do resultado, o cansaço dos jogadores e a tensão do placar forçam os treinadores a tomarem decisões tardias, reações superconservadoras e movimentos apenas para garantir o empate ou a vitória magra. O instinto de sobrevivência atropela completamente a ousadia. E essa é a grande reflexão que muda a forma como a gente assiste os jogos de agora em diante. Da próxima vez que um time de elite estiver atrás no placar em uma final de campeonato, fica a pergunta no ar: será que o técnico vai ter a ousadia dos grandes ideais teóricos? Ou vai tremer e ceder aos instintos de segurança que a gente viu nos dados de hoje? Com essas informações na cabeça, observar quem está na beira do campo vai ser tão fascinante quanto acompanhar a bola rolando.